Bom dia, paz do Senhor, que bom poder revê-los. Bom dia, Vanderlei, lá de Caldas Nova, primão da pastora Beth, está aí conosco, a paz do Senhor. Um grande abraço aí para a tia Neuza, né? Que Deus abençoe grandemente vocês. Irmão Leandro, a paz do Senhor para todos, que bom. Brielle, lá do Brasabrante, irmã da irmã Rafaela, Deus abençoe maravilhosamente. João Paulo, bom dia, João Paulo. Só na benção, né, meu irmão? Deus abençoe vocês. E feliz Dia das Mães, todas as mamães aí, né? Estão conectadas e outras que vão conectar conosco. Bom dia, parabéns para vocês, mamãe. Deus abençoe ricamente. Já deixamos uma mensagem hoje pela manhã e desejando toda sorte de bênção sobre a vida de todas as mães. Amém? E esse é um dia especial onde todas as famílias estão reunidas, celebrando, comemorando, e é uma maravilha, né? Que bom, né? Deus abençoe grandemente vocês. Que legal estarmos aqui juntos. E hoje nós vamos falar sobre a necessidade de preservarmos a nossa identidade cristã, separarmos do mal, né? Sabemos que a luz não combina com as trevas. E se nós queremos desfrutar das maiores bênçãos de Deus, nós temos que nos separar, né? Nós temos que preservar a nossa identidade cristã. Todos que vão nos ver, todos que vão encontrar conosco, vai ver em nós uma identidade. Que identidade é essa? Identidade de servos do Senhor. Aqueles que servem a Deus, aqueles que caminham na presença de Deus. E falhas todo mundo tem. Não vai pensar se por causa de uma falha, de uma deficiência, o fraquejar em alguma coisa significa que perdeu a identidade. Nada disso. Vamos estar sempre caminhando, superando as nossas adversidades, as nossas dificuldades, os desafios que estão sempre diante de nós. E com certeza as bênçãos de Deus vão fluir sobre as nossas vidas. Amém? Então vai ser uma manhã maravilhosa que nós vamos estar aqui juntos. Eu convido você a ter persistência, ficar até o final. Entra aí, continue conosco. Alguma dúvida você escreve, manda para nós aí. Nós estamos sempre atentos. Às vezes nós não escrevemos, mas falamos aqui, né? Estamos atentos com a sua mensagem. Estamos atentos aí com aquilo que você escrever. Vamos estar respondendo, compartilhando, orando por você e ministrando a palavra de Deus na sua vida. E temos certeza que vai ser um momento de grande edificação através da palavra de Deus na sua vida cristã, edificando com a palavra de Deus. É a estrutura, é o alicerce que todos nós precisamos. Amém? Então nós vamos aqui para a leitura bíblica. Nós estamos aqui em Esdras capítulo 2, versículo 59 até ao 62. Nós estamos abordando um tema de avivamento com base no retorno do povo de Deus do cativeiro, retornando
para Jerusalém, para a reconstrução dos muros, reconstrução do templo, reconstrução do culto, muita coisa sendo refeita, sendo reconstruído, né? Isso é bom, sempre estamos falando, sempre nós precisamos estar reconstruindo, né? Precisamos estar refazendo certas áreas da nossa vida. Nós não somos perfeitos. Nós somos como a luz da aurora, né? Vai raiando, raiando, brilhando, até tornar-se dia perfeito. Esta é a vida do justo. A vida do justo é essa aí, né? Está sempre crescendo espiritualmente. É um processo na presença de Deus. Quando aí sim estivermos na eternidade com o nosso Senhor Jesus, nós seremos como Ele é. Amém? Aí sim, até tornar-se varão perfeito, né? Como diz a palavra. Diz o texto bíblico assim, Esdras capítulo 2, versículos 59 a 62. Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Harsá, Querube, Adã e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se de Israel eram. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos do sacerdote, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que, por imundo foram rejeitados do sacerdócio. Chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram, agora já é Esdras capítulo 4, versículo 2 ao 3. Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus. Essa é uma proposta dos samaritanos, né? Como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos, desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram, não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro da Pérsia. Muito bem, graças a Deus. Então isso aqui é muito importante, essa leitura, você vai entender ela no decorrer da explanação do assunto, certo? São duas referências aqui. A primeira referência aqui de Esdras 2, 59 a 62, fala daqueles que foram rejeitados, que não foram permitidos voltarem a Jerusalém na reconstrução daquela cidade, porque só voltaram, só entraram no grupo aqueles que realmente eram de linhagem verdadeira e que poderia provar a sua genealogia, que realmente era um judeu, era um israelita. Aí sim, eles poderiam entrar no grupo que estaria indo para Jerusalém para reconstruí-la, ok? A segunda leitura, a segunda referência, dentro da mesma leitura, a segunda referência aqui, nos fala dos samaritanos que estavam ali e ofereceram para ajudar na reconstrução dos muros e do templo. E eles ouviram um não bem grande. Aqui não, aqui vocês não faz parte. Hein? Que posição tremenda da parte de Zorobabel e Jesua, certo? Vocês lembram quando o faraó disse para Moisés, ei, para que vocês ir para tão longe? Ficai aqui, adora a Deus aqui conosco, sacrifica aqui, vamos estar todo mundo junto, certo? Aí Moisés disse, não senhor,
Aqui não dá para nós ter comunhão aqui não. Não dá para ter essa mistura não, certo? Então, da mesma forma, foi a posição aqui de Zorobabel, certo? O sumo sacerdote, ao responder, dar esta posição para os samaritanos. Olha, é muito importante preservar a nossa identidade e cuidado com a mistura. A mistura compromete os nossos valores, os nossos princípios, o nosso relacionamento com Deus. Temos que ter muito cuidado com a mistura, certo? E sabemos através da palavra de Deus que o Espírito Santo ele tem ciúme. Você sabia que o Espírito Santo tem ciúme de você? O Espírito Santo é ciumento. Ele quando você envolve, pratica em alguma coisa, relaciona em algum ambiente, o Espírito Santo fica triste, ele fica chateado, né? Ô meu filho, para que você está entrando aqui? Isso aqui não é lugar seu. Por que você está participando disso? Então o Espírito Santo ele tem ciúme de você, certo? Pelo que você faz, por que você fez isso, né? O Espírito Santo está sempre comunicando, nosso íntimo, falando conosco, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo comunica com o nosso espírito, isso é uma verdade. O Espírito Santo ele fala conosco, amém? Porque ele mora dentro de nós. Nós somos morada, somos templo do Espírito Santo, certo? Então, Deus, ele requer, né, esses princípios, esses valores de uma vida separada, de uma vida de santidade, porque é a característica, certo? É o referencial, é sermos luz neste mundo, é sermos sal na terra, fazer a diferença, amém? Muito bem, então nós vemos aqui que os líderes aqui de Judá, ao voltar, tiveram que tomar certas posições, certas decisões, e que foram muito importantes para a preservação dos valores e princípios de Deus na vida deles. Por quê? A influência cultural que o cercava. A influência cultural que o cercava era muito comprometedora, certo? Então nós temos que ter muito cuidado com as influências que nos cercam, a cultura que nos cerca, os princípios culturais, como pensam, como vê, como enxerga as coisas. E isto prejudica grandemente a nossa relação com Deus. Então, o povo de Deus aqui teve que tomar uma posição bastante firme, porque ao voltar para Jerusalém, para a reconstrução da cidade, eles estavam cercados de pessoas que viviam naquela região, que moravam naquela região e que exerciam uma grande influência cultural pagã, idólatra, prática totalmente inversa e contrária aos princípios da palavra de Deus, às ordenanças de Deus. Então o povo de Deus teve que tomar uma medida, uma posição muito importante, certo? Até com a mistura, pessoas que não tinham uma linhagem pura. Um exemplo, Deus ordenava, Deus falava que de forma alguma o povo de Deus devia misturar com os outros povos da terra. Não deveria casar, unir em matrimônio, porque não havia comunhão. Imagina
um judeu que cultuava unicamente a Deus e de repente casasse com uma mulher idólatra que era praticante da idolatria. Então isso era extremamente condenável da parte de Deus. Valdeci Tomás, Deus abençoe, bem-vindo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, eram princípios estabelecidos por Deus. Então estas pessoas que tinham constituído família, então elas não tinham direito de participar do processo desta grande obra que Deus tinha outorgado e estabelecido para o seu povo para fazer. Então, eles exigiam, eles filtrou, eles deu aquela peneirada, vamos dizer assim, num vocabulário bem simples, com relação às famílias, às pessoas, aqueles que eram misturados e aqueles que eram puros. Então, olha bem o cuidado da parte dos líderes, porque as atitudes deles, o comportamento deles com relação a isto, era uma ordenância de Deus, era um princípio de Deus. Isso é muito importante, certo? Então nós vamos ver aqui que para eles estabelecer esta estrutura, né, reconstruir os muros, reconstruir o templo e estabelecer ali uma vida de culto, uma vida de adoração, uma vida com Deus. Então, foram muitos desafios que eles tiveram. Foi desafiante. Tinha que ter realmente uma posição de fidelidade com Deus, porque havia muitos princípios que era preciso ser preservados e não ser rompidos, para não comprometer a vontade de Deus, né? Então, primeiro ponto, analisar aqui, somente aqueles que fossem judeus poderiam retornar a Judá, né? Então, para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que estaria mudando, transferindo para Jerusalém, né, era uma exigência que ele tivesse uma linhagem pura, que realmente ele provasse ser realmente de Israel, né? Nós vemos que na primeira triagem que eles fizeram, 652 pessoas foram excluídas. Vocês não podem participar. E até alguns dos filhos de sacerdote, cujos nomes, porque eles eram muito criteriosos, cujos nomes não foram encontrados na genealogia, nos registros, não encontraram. E aí eles foram considerados como imundos. Os judeus mestiços, nascidos de casamento mistos, é aquilo que nós falamos, onde os pais, um era judeu, outro era gentio. Então, os filhos foram de casamento mistos, certo? Não era permitido. Casamentos que ocorreram, união que ocorreram ali no período do cativeiro em Babilônia. Então, não fariam parte do grupo que retornaria. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica poderiam participar daquele grupo. Eu acredito que o mesmo acontece hoje. Muitas famílias hoje voltam para Israel. Hoje nós temos ali o polêmico assentamento judaico, aonde estão
sendo feito construções, e as famílias judaicas que estão voltando, retornando para Israel, vão recebendo aquelas moradias, aqueles lugares por parte do governo. Mas com uma condição: tem que ser provado que ele realmente é um judeu verdadeiro. Caso contrário, não tem nenhum benefício. Não tem nenhum benefício. Nós sabemos que essa exclusão ocorre em algumas culturas. Há pouco tempo eu assisti um documentário de famílias brasileiras que moram no Japão e cujos filhos já são da segunda ou terceira geração, moram no Japão. Tem a cidadania, eles alcançam, eles conseguem o documento ali do Japão, mas não desfrutam de todos os benefícios como aqueles de filhos legítimos que não provém de nenhuma mistura. Às vezes está ali uma segunda geração ou terceira geração, mas casado com uma brasileira. Então perde certos benefícios, perde certos privilégios por parte do governo. Então isso acontece dentro de algumas culturas. E isto aqui era uma exigência muito criteriosa. Então, aqui os líderes judeus não permitiram que esses mestiços tivessem o privilégio de participar dessa grande obra. Não. É aquilo que nós falamos, que comunhão pode haver da luz com as trevas. Então, aqui, Israel registrava uma amarga experiência nesse sentido. Quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se preparavam para ir para Canaã, um grande povo se mistura com o povo de Israel. E diz o texto, usa uma expressão assim, na versão corrigida. A versão corrigida fala assim: e o vulgo, olha que expressão, meu Deus, e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? O espírito de murmuração, de contenda, de rebelião, olha aí, de problemas que começaram a surgir, a se levantar naquela jornada, quando o povo de Deus foi retirado do Egito, começou através do vulgo. Quem são os vulgos? O estrangeiro. Havia um grupo de estrangeiro que pegou carona e estavam junto com o povo de Israel. E foram justamente através deles que começou o problema. Foi através deles que começou o problema. Vamos ver aqui numa outra versão, uma outra versão, o que nos fala. Versículo 4. Números, capítulo 11, versículo 4. Vamos ler agora não na versão corrigida, mas na versão na nova versão transformadora, que diz assim: então o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. Esse grupo de estrangeiro que acompanhava começou a ter desejo, a lembrar da comida do Egito, certo? E aí o povo de Israel também começou a queixar. Oh, meu Deus! Tá vendo a influência? A mistura, o que causa, né? E começou a falar: se tivéssemos carne para comer, que saudade dos peixes que comia de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. Irmão, mas é difícil, né? Essa mistura, ela traz tanta influência.
a convivência hoje com pessoas ímpias, pessoas que não conhecem dos planos da vontade de Deus, é muito comprometedor. A palavra de Deus diz: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Mateus capítulo 7, versículo 14. Estas palavras não é palavras de um pastor radical, mas de um pastor fiel que chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele que falou: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Graças a Deus, esse é o Jesus que nós servimos, né? Então, amados, não é lucro nenhum, né, facilitar a vida espiritual para as pessoas. Nada disso. Isso é um prejuízo, gera perca da qualidade da vida cristã. Hoje é onde nós vemos o declínio, a decadência, a fragilidade da vida cristã na vida das pessoas, devido à falta da seriedade, do comprometimento, de uma vida voltada para os princípios, para os valores da palavra de Deus. Né, Marlissa? Marlissa está fazendo uma colocação importante. A influência negativa, ela destrói, ela acaba. Então era que Israel estava convivendo aqui. Então é por isso que eles estavam filtrando. Você é mestiço, você não é puro, você vai trazer problema para nós. Fica onde vocês estão. Vocês não fazem parte desse grupo aonde vai fazer e realizar a obra que Deus nos incumbiu. Porque Israel já teve uma amarga experiência quando os estrangeiros, a má influência, estava junto com eles, trazendo murmuração, causou rebelião, problemas e mais problemas para a liderança. Então temos que ter muito cuidado com essa cultura, com essa influência negativa, destruidora que nos cerca, para que nós não sejamos, não tenhamos a nossa identidade cristã afetada e comprometida, mas permanecendo fiel. Bom dia, cunhada. Que Deus te abençoe pela participação, né? Obrigado. Então, é muito bom, amados, nós preservarmos, mas tem preço. Preço da fidelidade, né? Às vezes dói. Imagina quantas famílias ficou revoltada, mas que sacerdote radical, que povo ignorante, né? Imagina quantas palavras ruins, né? Ficou aí falando, maldizendo, murmurando contra os líderes aí que tomaram esta posição. É difícil, mas acontece que é o seguinte: nós temos que fazer a vontade de Deus, agradar o nosso Deus e não agradar o homem. Vamos para frente. Nós vemos aqui outro aspecto importante, é que os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Primeiro, eles filtraram o grupo de pessoas. Olha, você não é judeu, você não participa aqui, você não tem direito, você é mestiço, você misturou, né? Então você está fora da genealogia, você não teve como comprovar a sua identidade. Isso é coisa séria, viu? Então, às vezes você pode até não gostar dessa palavra, mas é a palavra de Deus. Ela é muito importante. Essa separação, ela vai ter até chegar em cima. Essa separação, não tem como. Deus não faz acepção de pessoa. Mas Deus separa, né? Deus separa. Deus conhece. Deus sabe perfeitamente. Agora vamos ver outro aspecto importante da liderança aqui dos líderes. É quando eles não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Olha, irmãos, samaritanos sempre foi um problema, né? Foi um problema para eles. Vamos ver aí uma passadinha rápida
falar sobre quem eram os samaritanos, certo? Você lembra, né? Da mulher samaritana que teve um encontro maravilhoso com Jesus ali à beira do poço. E Jesus ofereceu para ela a água da vida. Aquela mulher teve uma experiência maravilhosa, certo? Uma experiência fantástica da salvação, a qual se tornou uma testemunha extraordinária do Evangelho, da salvação em Cristo Jesus. Foi um encontro maravilhoso, onde o próprio Senhor Jesus mostrou para ela que o lugar de adoração, né, não importa se é no Monte Gerizim, se é no templo em Jerusalém, mas Deus busca verdadeiros adoradores. Jesus estava trazendo ali, anunciando o reino de Deus, um novo tempo, o tempo da graça, o tempo do amor, o tempo da quebra de todas as distinções, as separações, né, os preconceitos, as barreiras raciais, cultural, aonde o Evangelho estaria rompendo todas essas barreiras e todas as nações, todos os povos teriam a oportunidade de alcançar e ser alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, que estaria implantando através da pessoa de Cristo, do seu sacrifício perfeito ali na cruz do Calvário. Mas estes princípios que nós vemos aqui são princípios importantes, muito importantes. Sabemos que nós não vamos ter hoje no meio da igreja essa separação racial, mas só que os princípios, valores, esses nós temos que ter que ser levado em conta. Isso é muito importante. É muito importante. Os samaritanos eram uma mistura de gente, né? Eles não tinham uma identidade 100%, não. Tinha influência de muitas culturas, era mistura. E, incrível que pareça, tudo de origem pagã. E esse aí era o grande problema. E diz a história que esse povo apareceu depois do ano 721 a.C. Isto quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II e as 10 tribos, né? Aí as 10 tribos do norte foram levadas cativas para a Síria. Agora, por ordem do rei da Síria, né, foram trazidos povos, olha aí, de Babel, de Cuta, de Ava, de Ramate, Savarfaim, e habitaram, certo? Habitaram a cidade de Samaria em lugares, olha aí, em lugares dos sacerdotes, e tomaram Samaria em herança e habitaram em suas cidades. Então, isso vamos ver a referência de 2 Reis, capítulo 17, versículo 24, que diz assim: e o rei da Síria trouxe gente de Babel, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sevarfaim, e fez habitar na cidade de Samaria em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Como a Síria era o grande império mundial na época, aí levou as tribos do norte a cativeiro. Levou. E aí, o que eles fizeram? Ajuntou gente de várias cidades, de várias culturas, vários povos, e levou para habitar a cidade de Samaria. Muito bem. E posteriormente, olha aí a capacidade, o rei da Síria enviou até sacerdote dos israelitas para ensinar aí o povo da terra o temor de Deus. Ah, que coisa boa, hein? Assim os samaritanos temiam o Senhor, mas também ao mesmo tempo ele servia a outros deuses. Voltemos aqui a uma outra referência, no 2º livro de Reis, capítulo 17, versículo 33. Assim, ao Senhor temia e também a seus deuses serviam. Ai, ai, ai.
Meu Deus, que bagunça. Jesus disse que o homem não pode cochear entre dois pensamentos. O que o Senhor fala em Apocalipse? Que bom seria que fosse frio ou quente, porque morno vomitar-te-ei da minha boca. Deus não aceita meio termo, viu? Olha para mim aqui, olha, presta atenção. Deus não aceita meio termo. Deus não aceita ninguém em cima do muro, não, tá? Desça do muro, toma posição, aceita Cristo como Senhor da sua vida, ok? E não fica aí cocheando entre dois pensamentos, não, tá? Ou você vai agradar Jesus ou vai desagradar, ou vai agradar o diabo. Não tem jeito de se agradar os dois, não. Deus não aceita esse tipo de coisa, certo? Assim como acontecia com o samaritano. Eles temiam a Deus e ao mesmo tempo eles cultuavam os seus deuses pagãos. E aí? Aí não dá, né? Aí não agrada a Deus. Deus não gosta desse tipo de coisa. Aceitaram o ensino do sacerdote, né? Dos israelitas. Mas o que acontece? Eles não deixou a idolatria. Eles continuou na prática da idolatria. Talvez tinha até dois cultos, né? O culto da manhã, o culto da manhã era dos deuses deles, dos pagãos lá, vários deuses, e o culto da tarde era o culto de Jeová. Aí não dá certo, não funciona porque Deus não aceita esse tipo de coisa. Deus não admite, certo? Então, para você ter uma noção quem eram os samaritanos, né? E aí, de repente, nesse contexto todo, né? Vamos fazer uma pequena colocação aqui antes de passar para o próximo tópico, mas esse grupo de pessoas é aquilo que nós falamos, né? Não vamos ter nenhum tratamento racial. A igreja hoje vive um tempo da graça e do amor, mas, porém, contudo, todavia, esse comportamento, esse tipo de gente representam muito bem uma vida na carne, da qual a idolatria é uma expressão clara e visível e condenada por parte do Senhor Jesus. Tá bom? Em qualquer tempo, em qualquer época, a Bíblia, Apocalipse, fala que idólatra não entra no reino de Deus. Tá bom? Então essa mistura aqui não foi aceita. Os líderes desprezou. Por que desprezaram? Porque era um povo misturado, era um povo que representa pessoas de vida mista, vida cristã mista. Ao mesmo tempo, estava lá na igreja cultuando a Deus e ao mesmo tempo estava lá cultuando aos seus deuses, certo? Praticando a idolatria. E aí Deus não aceita. Deus não gosta disso e nós devemos filtrar esse tipo de coisa, certo? Os samaritanos ofereceram uma grande cooperação aos judeus. E quando os judeus começou a reconstrução do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Diz o texto aí, Esdras capítulo 4, versículo 1, que ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro, edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel. Né? Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que aqueles que tornaram do cativeiro começou a edificar. Eles descobriram. Aí os judeus rejeitou duramente, não aceitou a cooperação deles, né? E disseram-lhe: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus. Olha aí, o inimigo, ele sempre quer manter aliança com o povo de Deus. Olha, gente, nós somos amigos. Toda religião leva a Deus. Não é assim que eles falam? Toda religião leva a Deus, todo caminho bom, né? Nós também vamos cultuar, nós vamos estar aí com vocês, ajudando, participando, né? Não tem nada não, não tem problema não. Então, esse tipo de proposta é muito comum ouvirmos, né? É muito comum.
Aí a posição foi dura. Não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus. Nada disso. Nada disso. Então, foi aqui recusado. Essa atitude é considerada bíblica, porque a Bíblia manda que nós devemos afastar daqueles que não têm os princípios da palavra de Deus. O que diz Paulo, né? Aqui nós temos algumas referências que diz assim, em Tessalonicenses capítulo 3, ou melhor, Tito capítulo 3, versículo 10. Ao homem herege, ao homem ímpio, depois de uma e outra admoestação, evita. Toma cuidado com ele. Deixa ele de lado. Você já falou, você já admoestou, já exortou, falou sobre a palavra de Deus, e ele continua, né, com a sua maldade, com o seu pecado no coração, não tem mudança, não tem transformação. O que Paulo está falando para Tito aqui? Toma cuidado, evita ele. Deixa de lado, deixa no cantinho aí, tá? Não mistura não, que vai atrapalhar, vai gerar má influência, como diz a irmã aí. Como diz a cunhada, vai gerar má influência. Não é companhia para você não, tá? Tá só zombando, sarcasmo, crítica. Tá falando mal da sua igreja? Tá falando mal dos crentes? Tá falando mal do seu pastor? Tá criticando você? Isso não é companhia para você não, meu amigo. Para com isso. Isso vai gerar um peso, vai gerar... você fala, você admoesta, você orienta. Isso não é companhia, isso não é amizade. Isso é inimizade, certo? Porque ele é contra os princípios, os valores que você serve, que você busca a Deus. Então essa mistura aí, Deus não aceita não. Tá bom? Tenha cuidado aí, viu? Vamos ver outra referência aqui. 2 Pedro. Vós, portanto, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Então, cuidado. Tenha cuidado. É o que a palavra de Deus nos manda, nos recomenda, né? Não podemos ter essa mistura, né? Temos que ter muito cuidado. Esse tipo de ajuda aí é melhor desprezar, tá bom? Deixa para lá. Então, nós vemos aqui que os judeus procurou até se tornar parente. Tornar parente. Casaram com as filhas dos judeus, deram filhas aos judeus em casamento. A estratégia, né? Alguns caíram nessa armadilha, diz a palavra de Deus aqui, né? Que tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos dessa terra, e até a mão dos príncipes e magistrados foi. Olha aí, a primeira nessa transgressão. Então por isso que a Bíblia fala que união tem a luz com as trevas. Casamento de crente com ímpio é dor de cabeça, viu? A Bíblia condena, a palavra de Deus condena, certo? Então é isso que nós temos conhecimento aqui. Isso é muito sério e depois nós vamos abordar mais essa questão aí, tá bom? Diante dessa posição, os samaritanos tornaram-se inimigos. Invejaram os judeus devido a ver o sucesso. Então, antes dos judeus terem chegado, eles tinham ali uma certa influência, os samaritanos dominavam aquela região, uma liderança muito grande. E quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar ao único Deus verdadeiro e adorá-lo, então os habitantes ali, certo, deram mais atenção, né, ao povo judeu. E aí os samaritanos perderam a sua posição privilegiada.
E você sabe muito bem, né? Encheram de inveja. O inimigo não quer ver você bem, não quer ver você prosperando, não quer ver você com sucesso, não quer ver você vencendo. O inimigo tem que ter cuidado. Temos que ter muito cuidado, mas maior é o que está conosco. Não precisa ter medo, não. Certo? Então, isto sempre foi assim. Os fariseus tiveram grande inveja de Jesus. Certo? Os sacerdotes tinham inveja da igreja. Via que a igreja crescia, prosperava. Né? E aí, nesse contexto dos samaritanos, eles imaginaram que se associar com os judeus, gozaria do mesmo prestígio. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos oferecer as nossas filhas em casamento para eles. Ou vamos casar com as filhas deles. Vamos misturar. Vamos misturar. Deus não gosta da mistura. Deus não aprova a mistura, certo? E quando os judeus não aceitaram nada da parte do samaritano, o ódio, né, se transformou ali numa inimizade terrível, terrível, terrível. Então, amados, vamos concluir este assunto muito importante aqui, lembrando que a nossa identidade cristã ela precisa ser preservada, né? Então, existem caminhos, princípios que nós devemos levar em consideração para preservar a nossa identidade. Primeiro aspecto importante é separar-se do mal. Separar-se do mal. Quando Israel ele retorna do cativeiro, ele retornou, mas separando do mal, daquilo que não agrada a Deus. As bênçãos de Deus os acompanhou e eles conseguiram concluir aquele grande projeto. Mas tem uma coisa, tudo aquilo ali foi a mão poderosa de Deus sobre a vida deles. Foi a mão poderosa de Deus sobre a vida deles. Outro aspecto importante na separação do mal é santificar. É o que diz a palavra. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Amados, em todo o tempo, a santidade ela faz parte da vida cristã. Santidade é uma postura, é uma atitude que revela que nós estamos afastados e separados do pecado, do mal e nos dedicamos ao Senhor. Nós temos que fazer diferença. Nós fazemos diferença, né? Isso é muito importante. Esse aspecto é muito importante. Então nós devemos ter uma vida, né, de separação daquilo que não agrada a Deus. Os judeus manteram separado totalmente da influência negativa, ruim, certo? Paz do Senhor, pastor Fernando, Deus abençoe, bem-vindo. Então, havia uma postura de separação, não por discriminação. Tá vendo? Você vai pensar, então o povo de Deus fica discriminando? Não, nós não somos, nós não fazemos acepção de pessoas. Nós nunca vamos fazer acepção de pessoas. Mas nós temos que ter a nossa postura, a nossa posição, para nós não negarmos o nome do Senhor Jesus Cristo e nós não perdermos a identidade cristã. Certo? Aonde que nós formos, nós fazemos a diferença no nosso testemunho, no nosso exemplo, a nossa vida, as nossas palavras. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Certo? Então, o povo de Deus ali, né, eles afastou, não deixou ser levado pela influência das pessoas que o cercavam, que habitavam aquele lugar, aquela região, certo? Então,
Isso é o princípio que Deus, certo? Ele leva em consideração. É nós mantermos a nossa vida separada da prática mundana. A prática mundana, prática pecaminosa, que não agrada a Deus, compromete a nossa identidade, compromete o nosso testemunho, compromete a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com o Espírito Santo. Então isto faz a diferença, certo? A palavra de Deus, ela mostra muitos exemplos de servos de Deus que muitas vezes duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. Isso comprometeu. Nós vemos aí o salmista Asaf escrevendo no Salmo 73, na verdade que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos da inocência. Muitos perderam a fé, perderam a esperança, porque deixou ser levado, ficou perturbado, mas Deus o fortaleceu, o ajudou a ter um reencontro e a resposta certa para a vida dele. Depois ele já escreveu totalmente diferente, no versículo 17 aí do Salmo 73, até que entrei no santuário de Deus, entendi o fim deles. Ele estava frustrado por causa do progresso, do sucesso do ímpio. E aí deixa-se misturar, deixa-se corromper. Mas aí logo ele teve um encontro maravilhoso. O salmista ficou tranquilo. Todavia, estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela minha mão direita. Olha aí o que Asaf está dizendo. Tu me seguraste pela mão direita, guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberá com glória. Não é fácil, né, amados? Essa mistura é perigosa. Essa influência é perigosa. Nós que temos que ter uma postura muito grande. Vemos aqui o exemplo também de Malaquias. Ele respondeu aos que diziam ser inútil servir ao Senhor, dizendo: há um memorial escrito diante deles para que os temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-lo-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Olha, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena ser fiel, amém? Até o fim, é o que a palavra de Deus fala, ser fiel até a morte, ser fiel até a morte. Isso não é servir a Deus por alguns anos aí e de repente logo já está chutando balde, já está, não vale a pena, não compensa, é isso ou aquilo. Não, temos que ser fiéis até o fim, graças a Deus. Viver conforme a vontade de Deus. Amém? Olha o que diz aí Pedro, na sua carta, na primeira carta, capítulo 4, versículo 2, para que no tempo que vos resta na carne, não vivai mais segundo a consciência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Vivermos segundo a vontade de Deus. Glória a Deus. Estou ligadinha. Amém. Santa Juliana, toda aqui assistindo. Olha aí, Mana Clara está lá em Santa Juliana. Terra dos meus pais também, né? Dos pais do seu avô, da sua avó, né? Dessa região também aí, né? Tá lá passeando com o noivo lá, né? Boa viagem, boa estadia aí. Um abraço a toda a família aí do seu noivo, tá? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, viu, Ana Clara? Então, meus amados, qual é a perfeita e maravilhosa vontade de Deus para conosco? Qual é? A Bíblia diz, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo número 3. Estava sentindo a falta da Ana Clara, né? Hoje não vi ela, falou, não mostrou nada, mas aí apareceu aí agora. Graças a Deus. Então, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, né? Então, significa uma vida que abstém, né? Vamos deixar das coisas que não agradam a Deus, conforme a palavra. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. Então a palavra de Deus
Ela é muito clara nas suas recomendações. Amém? Que Deus te abençoe. Você está ligado, participando. Encerrando aqui agora, né? Nós temos aí 4 minutos, vamos encerrar. Bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. As bênçãos do Senhor. Deus garante, Deus promete, Deus cumpre aos que assim vivem, plena vitória contra os ataques do diabo. Quando nós estamos vivendo na inteira vontade do Senhor, nós temos autoridade contra o inimigo de nossa alma. Amém? Nós temos autoridade, mas se viver uma vida espiritual relaxada de qualquer maneira, aí o inimigo vem cirandar, né? Onde que acontece com muita vida de muitos crentes, porque se nós não temos cuidado, amados, o inimigo, ele não para, ele não descansa, e Paulo diz que aquele que está em pé se cuida, tá? Se cuida, tá bom, irmão? É muito perigoso. Toma cuidado para que não caia, porque a Bíblia diz. Então Deus garante, o crescimento espiritual está garantido, porque é uma vida dedicada. O Espírito Santo, ele tem livre liberdade para atuar nos nossos corações, na nossa vida. Amém? Para fazer a obra de Deus, para sermos usados e acima de tudo, né? Acima de tudo, vivermos segundo a vontade do Senhor, é sabermos que no arrebatamento nós vamos morar com Jesus. Vale a pena. Compensa ser fiel. Compensa ser fiéis. Amém? Ser fiel, servir ao Senhor Jesus, né? A nossa vida com Deus, a nossa sucesso da vida cristã, mantermos a nossa identidade cristã, está ligado à nossa posição, à nossa disposição de nos entregarmos ao nosso Deus. Vivemos uma vida voltada para Ele, né? Então, nós não podemos levar uma vida espiritual de qualquer maneira, certo? Mas temos que ter compromisso com a casa de Deus. Hoje vivemos uma crise horrível na vida da igreja. Hoje as famílias estão dispersas. Não tem mais força nem de vir para a igreja para cultuar. Estão de igreja em igreja, estão buscando, não estão, porque ficaram sem congregar com essa pandemia. E agora está aí uma frieza terrível. Deus tem misericórdia. Oremos para que Deus restabeleça e traz um avivamento, um renovo na vida das pessoas, para que elas voltem para a casa do Senhor, para cultuar e servir ao nosso Deus. Amém? Então, é um momento muito crítico. Que Deus te abençoe grandemente. Queremos orar pela sua vida agora, em nome de Jesus, Pai. Senhor, abençoa cada vida, cada coração que está aqui conosco. Pai, que eles possam ser fortalecidos, que eles possam ser impactados, Senhor Pai, pela sua presença, pelo mover do teu Espírito na vida, no coração deles, que eles tenham uma postura, uma posição firme de compromisso, de fidelidade, para preservar essa identidade, né, como servos de Deus, como servos que te servem, que está na tua presença, que tem compromisso com a sua palavra, nessa caminhada, nesta jornada. Sim, ó Pai, em nome de Jesus, visita cada vida, cada família. Sim, agora, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, envia os teus anjos para dar o livramento, o socorro, o fortalecimento na vida dos teus, ó Pai, aonde quer que eles estejam, Pai. Os que estão perto, os que estão longe, porque o Senhor, Pai, não está limitado ao tempo nem à distância, e por isso nós te pedimos que a graça, a misericórdia do Senhor possa ser derramada sobre estas vidas agora, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que bom, né? Graças a Deus. Como é gostoso estar na presença de Deus. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe, mais uma vez, famílias que estão celebrando aí o dia da mamãe, né? Os filhos, parabéns aí, mamãe. Deus abençoe vocês que estão reunidos, né? Daqui a pouco nós vamos estar ali com os filhos, os filhos vão estar junto
com a mamãe Beth, né? Vai ser um almoço de comunhão, de alegria, né? E sem contar os presentes, né? Tem muito presente aí, né? Com certeza esse dia não passa batido mesmo, né? Qual filho que não quer agradar a mãe, dar aquele abraço caloroso, gostoso, né? Eu não tenho minha mamãe mais, eu fiquei sem ela com 18 anos, oh meu Deus, aquilo ali foi uma dor profunda, né? Que dor terrível, mas o Senhor tem sido o meu conforto, a minha força, graças a Deus. Deus me deu uma maravilhosa esposa, uma mãe maravilhosa, onde tem acampado, protegido esses filhos, cuidado de uma maneira dedicada. E eu creio que você, mamãe, que está aí, né, com certeza faz o mesmo. Deus te abençoe ricamente, abençoe vocês que estão aí conectados conosco. Um abraço a todos. Um almoço maravilhoso aí, celebração, Dia das Mães, muita festa, muita alegria, muita comunhão. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e até o próximo domingo, né? Até o próximo domingo nós vamos estar juntos aí novamente edificando com a palavra de Deus. Deus te abençoe. Um ótimo dia, um ótimo domingo para vocês. Em nome de Jesus.